Olá, sejam bem-vindos ao canal Prazer Tantra e ao programa Tantra na Tailândia com Brahmananda. Nós teremos aqui diversos episódios que nós conversaremos bastante sobre como é ter uma vida na Tailândia, numa comunidade tântrica, bem longínqua, longe de todo esse barulho da cidade grande, longe do ritmo da cidade grande. E como nós podemos trazer os princípios tântricos, nós conversaremos bastante sobre esses princípios tântricos, não apenas os princípios voltados de acordo com a sexualidade tântrica, mas também os princípios do Yoga, do Tantra Yoga. Como que nós podemos ajustar as nossas vidas a esses princípios, como que nós podemos trazer esses conceitos para a nossa vida moderna. E o primeiro episódio, ele é exatamente sobre minha vida minimalista aqui, como que é levar uma vida minimalista dentro dessa comunidade. Eu moro aqui na ilha Copangã, tem mais ou menos uns 15 mil habitantes, é uma ilha pequena, e para vocês terem uma ideia, nós temos um hospital público, um hospital privado, não temos cinema, então é realmente uma ilha que está se tornando uma ilha turística, mas que ainda traz essa distância do movimento da cidade grande, da turbulência que é viver numa cidade grande. E para isso, para vocês entenderem como que é essa vida minimalista, vocês precisam entender de onde eu vim, né? Como que foi essa virada de chave. Então, eu era um engenheiro, eu trabalhei a minha vida toda em empresas multinacionais, me considero um cara de sucesso, eu tive a oportunidade de ter bastante recurso financeiro, de guardar bastante dinheiro, e foi isso que deu a possibilidade de fazer essa mudança de chave. Então, eu me sinto um certo privilegiado, que pude, por causa dessa minha vida regressa, que parece uma outra vida da minha vida passada, mudar, ter essa oportunidade de fazer essa transformação. Mas não pense que foi uma decisão fácil, muito pelo contrário. Porque eu deixei pessoas que eu amo muito até hoje lá no Brasil para estar aqui. Então tive também que fazer diversos sacrifícios e foi uma decisão super difícil. Eu tenho um filho que hoje completou 22 anos ontem, então tá longe dele, tá longe até mesmo da minha ex-esposa, dos meus pais. Não foi uma decisão simples, foi uma decisão difícil. Muito mais por isso do que realmente por ter tido uma mudança total no estilo de vida. Então vocês imaginam, eu vivi numa cidade grande como São Paulo, me considero que tinha um privilégio de ter um salário que me possibilitava ter uma vida, né, bastante confortável, eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia comprar o que eu quisesse, não tinha muito que ficar pensando, não posso gastar isso daqui porque eu preciso pagar as minhas contas. Essas não fazia parte das minhas preocupações. Mas em contrapartida, eu levava uma vida super estressante. Então eu trabalhava muito próximo da área de vendas, depois eu vim para a área de vendas, e a área de vendas você carrega um monte de números nas costas, então a vida ela pode ser de bastante cobrança, de bastante estresse para que você tenha que fazer os números. E a princípio os números eram mensais, e isso foi diminuindo, se tornando semanal, então a cobrança por número era semanal, não era mais mensal. E esse giro, onde você tem poucos recursos, uma empresa multinacional, onde você tem poucos recursos, poucos funcionários para uma quantidade de coisas que precisam ser feitas, uma frigideirazinha embaixo dos seus pés ali queimando, colocando pressão para que as coisas possam rodar. Então a vida ela pode ficar realmente bem desgastante. E eu sempre levei uma vida espiritual. Eu sempre procurei me dedicar bastante a essa parte espiritual. Eu sempre tive essa consciência de que Deus, o divino, os motivos que nós estamos aqui, eles estão interligados a esse princípio, eles não estão separados dessa intenção. Eu tinha a visão da evolução em que nós precisávamos nos dedicarmos a todo momento para estarmos melhorando todos os dias. Esse conceito ele mudou um pouco, não que essa evolução não seja importante, mas por causa dos princípios tântricos, essa evolução ela vai acontecer de uma forma um pouco diferente daqueles princípios que eu vivia na religião que eu abraçava. Então eu tinha essa vida realmente, que era uma vida espiritual, mas era uma vida pela metade. Eu sentia que a minha vida era pela metade, que eu não podia me dedicar 100% a essa prática, uma vida realmente espiritual. Depois, num certo momento, veio o Tantra, e eu comecei a travar contato com esses princípios, em que muda muito o conceito sobre o que é uma vida espiritual, sobre como levar uma vida espiritual. E essa mudança de chave foi aquilo que me impulsionou para levar uma vida, né, 100%, porque eu não queria levar uma vida de monastério. Então, quando a gente tem as religiões mais tradicionais, elas são religiões ascéticas, onde a sua vida precisa ser bastante ascética. E apesar de ter certa inclinação para isso, eu não queria transformar minha vida 100% nisso. E ao mesmo tempo ter essa mudança onde eu precisava deixar a minha família
as pessoas que eu amo para levar 100% essa vida, era uma coisa que me demandava, que demandou muito esforço, que foi uma decisão muito difícil. E eu sempre tenho aqui essa certa cobrança mesmo. Assim, ó, você não pode dar mole, você abandonou um monte de coisa, você tá lá longe das pessoas que você ama para levar uma vida espiritual. Você precisa levar uma vida espiritual. Então, isso, de certa forma, essa cobrança, ela é o que me mantém assim ligado, de que eu não posso me distrair, porque o Tantra tem os seus caminhos de distrações, como tudo na vida tem os seus caminhos de distrações. O Tantra, por ter esse princípio que você pode estar no mundo, ele pode. É uma linha tênue que você precisa estar bastante atento sobre como você quer levar a sua vida. Então eu sei que no Brasil nós temos muitas pessoas que gostam do Tantra, principalmente da parte da sexualidade do Tantra, porque isso nos faz sentirmos vivos, isso traz a nossa vida de volta, porque nós levamos praticamente uma vida congelada quando nós estamos dentro dessa rotina diária, sempre tentando sobreviver, trabalhando para que possamos pagar as nossas contas. Isso causa aqui uma certa anestesia e a gente perde esse contato realmente com a vida, com o potencial da vida. E o Tantra recupera isso. E recupera de uma forma que nós possamos viver, que nós possamos estar presente no mundo, que nós possamos ter contato com aquilo que nos dá prazer, porque isso é um combustível para nos sentirmos vivos. E o Tantra traz esse princípio, que é muito bom, mas pode ser uma distração. Então, quando eu fiz essa mudança, eu vim para cá, a vida aqui é uma vida minimalista. Então, eu moro numa casa simples, eu pretendo em algum momento mostrar para vocês. Eu tenho um andar. Aqui embaixo é um outro andar, mas é um cômodo único, com um banheiro, lá embaixo é uma cozinha, que eu poderia até ter espaço para ter uma sala de estar, mas como eu estava fora, as pessoas da comunidade se aproveitaram e colocaram um monte de bagulho. E aí eu estou aos poucos rearrumando a minha cozinha. É parte de uma vida comunidade, onde nós estamos sempre nos ajudando. E um dos princípios legais para a gente entender o que é uma vida na comunidade foi que eu vim para cá na época do Covid. Então eu tive a oportunidade, assim que a Tailândia abriu, mergulhei no avião e vim para cá. Então você imagina, quando eu cheguei aqui na Tailândia, na ilha de Koh Phangan, ela estava totalmente vazia. Que foi muito bom, muito legal. Hoje ela está super cheia em comparação ao que era. E em um determinado momento, daqui na, cara, pra vocês terem uma ideia, eu não vivi o Covid como as pessoas viveram. Porque eu vivi um ano de Covid, que foi bastante desgastante, mas nessa primeira oportunidade eu vim para aqui, para Tailândia. Então, todos os cuidados que precisavam ser tomados, o medo do Covid ainda estava bastante forte, né, em São Paulo, por exemplo, que era onde eu vivia, mas aqui na Tailândia não tinha. Nós tivemos, no total, se não me engano, 89 casos. Nós tivemos mais casos de Covid do que isso, mas as pessoas não iam, que por causa do ritmo de vida, de como que nós cuidamos da saúde, do enfoque da saúde. Então eu acredito que muitas pessoas não foram médicos e por isso não tiveram foram lá, viraram um númerozinho, né, no Covid. Mas, por exemplo, teve um momento que aqui todo mundo na comunidade pegou o Covid. E por que que todo mundo pegou? Porque nós começamos a ajudarmos uns aos outros. Então, quando ele começou, então uma pessoa ia lá, ajudava com a comida, ajudava com a alimentação, pegar remédios. E os remédios eram normalmente remédios naturais, remédios homeopáticos. Isso é uma outra coisa que nos ajudou a lidar bastante com esse momento de situação difícil. Isso é importante ser comentado, porque o ritmo de nossa vida, a nossa alimentação, ela vai influenciar totalmente na qualidade de saúde. Então, quando nós temos uma crise sanitária como essa, de acordo com os princípios do yoga, de acordo com os princípios ayurvédicos, nós temos uma quantidade de ama no nosso corpo, que são quantidades que são toxinas, são impurezas que nós trazemos por causa dos nossos hábitos, por causa da nossa alimentação. Então, quando nós levamos uma vida mais regrada, quando nós cuidamos da alimentação, a quantidade dessa toxina de ama no nosso corpo ela é bem reduzida. Quando você tem uma doença, então o seu sistema ele precisa tratar da toxina, porque senão ela vai se tornar uma doença, e precisa tratar, seu sistema imunológico precisa tratar também dessa doença que está surgindo. Então, quanto mais limpo, digamos assim, o seu corpo físico estiver, mais fácil será tratar essas doenças que possam estar vindo. O que aconteceu muito, de acordo com os princípios de yoga, de acordo com o princípio ayurvédico, é que essa crise ela teve essa proporção muito também por causa dos nossos hábitos. Então, como a nossa alimentação é muito desregrada, como a nossa rotina é muito desregrada, nós tínhamos muito acumulado esse tipo de toxina. Então, para lidar, o nosso sistema imunológico demorou um tempo para aprender a lidar com as duas coisas. Mas aqui, por nós termos essa vida mais adequada a esses princípios, nós estarmos mais cientes desse ritmo biológico e da importância de nós cuidarmos, né, desse templo, porque o corpo é o nosso templo,
A forma como nós passamos pelo Covid ela foi muito mais simplificada. E foi através dessa ajuda. Todos aqui na comunidade nós pegamos Covid. Todos nós tivemos casos assim, os casos foram bem simples. Não tivemos, graças a Deus, nada muito complicado, nada complexo, nada que precisava tomar cuidado. Ninguém precisou ir ao médico, por exemplo, ir ao hospital para tratar. Então isso mostra que o seu ritmo de vida, a sua qualidade de vida vai influenciar na sua saúde, não apenas a saúde no seu corpo físico, mas também na sua saúde emocional, mas também na sua saúde mental. Então, para o yoga, nós temos diversos koshas, que são diversos corpos espirituais. Eles estão interligados. E é claro que todos esses fatores eles vão se interrelacionando e vão se retroalimentando. Então, quando você leva uma vida minimalista, nós tiramos essa carga do estresse, né, totalmente da nossa vida. Então você vai diminuir assim, sei lá, 90%, 80% a 90%, talvez até um pouco mais do estresse que você está levando na sua vida diária. E isso possibilita que seu sistema ele fique regulado. Então, o benefício de uma vida minimalista, porque a vida aqui é minimalista, como eu comentei, nós não temos cinemas. Como eu comentei, nós não temos grandes distrações. Nós temos até bons restaurantes. E agora está crescendo, porque por causa dessa possibilidade dos nômades digitais que teve o seu ápice depois do Covid, então muita gente está migrando para a ilha. Por causa da guerra na Rússia, nós temos muitos russos aqui hoje. Nós temos muitos israelitas vindo para a ilha também. Então os preços aqui estão se tornando até um pouco exorbitantes. O que era muito barato está ficando parecido com o Brasil. Isso se torna uma preocupação, porque seu esforço para ter uma qualidade de vida mais tranquila, onde você não precise se preocupar muito com as contas que você precisa pagar, ela está aumentando. Então ela está tomando um pouco mais de conta, né, do seu dia a dia. Mas então, já que eu não tenho todas essas distrações, como é que eu vivo a minha vida na Tailândia? Então aqui nós temos diversas, por exemplo, cachoeiras que são muito bacanas, nós temos diversas praias naturistas, temos praias com ondas, praias sem ondas, praias para famílias, praias reservadas. Então a possibilidade de viver na ilha traz essa possibilidade de estarmos em contato com a natureza o tempo todo, e isso é muito legal. Isso nos coloca em contato, né? Cria essa possibilidade de nós trazermos um grounding, que é o contato com a natureza. A natureza ela nos alimenta profundamente. Então a vida na ilha ela traz esse benefício. Se eu precisar de um hospital, se eu tiver uma doença mais séria e precisar de um hospital, provavelmente vou ter que pegar um avião e ir para Bangkok, para a capital. Nós temos outros hospitais numa ilha próxima aqui também, que são de melhores níveis, então dependendo do que aconteça, eu posso ir para uma outra ilha. Se eu tiver que ir para o cinema, o que não acontece, eu posso ir para uma outra ilha também, que é a ilha mais próxima aqui, vai levar uns 30 minutos. Então, essa diversidade das possibilidades, como você viver a sua vida, quando nós estamos dentro da rotina, numa ilha em que nós não temos muitas distrações, é mais fácil nós vivermos uma vida no yoga. Por quê? Porque o primeiro princípio é que isso vai trazer uma certa qualidade de centramento, o que é muito importante para o yoga. Então, a sua mente acalma, a sua vida desacelera totalmente. Então, viver os princípios do yoga se torna muito importante. A minha vida do yoga ela não está baseada no tapetinho. Eu não pratico yoga uma vez por semana, 2 vezes por semana, numa escola de yoga ou num estúdio de yoga e depois volto para minha rotina acelerada. Ela é uma vida diferente, é uma vida onde o yoga ela faz muito parte. Eu tenho minhas práticas que duram algumas horas por dia, mas essa prática ela continua no dia a dia. Então, a qualidade de você trazer atenção, a qualidade de você trazer presença, a qualidade de você ter uma vida mais sática, digamos assim, ela é muito mais fácil numa vida minimalista. Ela é muito mais fácil numa vida onde você não tenha muitas distrações. E em contrapartida, nós vivemos o Tantra 100%, de acordo com os princípios mesmo de uma tradição. Então nós praticamos diversos rituais, a nossa sexualidade, nós procuramos viver de uma forma tântrica mesmo, de acordo com esses princípios, e nós vamos conversar muito sobre isso. Quais são esses princípios da sexualidade tântrica que precisam estar presentes para que ela seja realmente uma sexualidade tântrica? Mas ela não se baseia, a vida tântrica não se baseia na sexualidade. Nós vamos conversar, a sexualidade ela é apenas 1, 2, no máximo 5% do que é uma vida tântrica, do que é aquilo que nos foi deixado em tratados super especiais sobre a doutrina do Tantra. E esses princípios estão alinhados ao Tantra Yoga. O Tantra é um yoga, sempre foi um yoga. Ele teve seu ápice nos séculos 9, final do século 8, 9, 10, onde o ápice mesmo foi com a Bhinavagupta, e a partir dali toda a tradição tântrica ela foi se desenvolvendo, foi se modificando, foi se distorcendo, mas quando nós temos a possibilidade de entendermos esses princípios,
nós podemos trazer para a nossa vida. Muitas das vezes o que eu ouço é: pô, mas tradição ancestral, 1000 anos atrás, passou, não faz mais parte da vida moderna. Agora nós temos outros pensamentos. Eu entendo isso, mas parte dos distúrbios que nós vivemos hoje também ela faz parte desse despreendimento, dessa sabedoria ancestral que nos conecta com algo exatamente pela possibilidade de não haver tantas distrações, pela possibilidade de você não ser tomado pela essa aceleração que nós vivemos hoje. Esse contato com o divino, ele tinha uma outra qualidade. E como que nós trazemos isso para a nossa vida moderna? Como que nós podemos viver esses princípios tântricos na nossa vida moderna? Esse será exatamente o papo que nós teremos aqui durante essa série de episódios, que é para nós entendermos como que isso afeta a nossa vida. E nós vamos estar conversando muito sobre sexualidade, nós vamos estar conversando muito sobre o yoga, porque são esses princípios que vão trazer a sua qualidade de vida, que vão poder despertar algumas chavinhas, para que vocês possam entender como mudar certos hábitos e se aproximar de uma vida mais saudável. Eu entendo que numa cidade grande, você virar totalmente a chave como eu virei, é impossível. Eu acabei de passar meses em São Paulo, perto da família, tratando do meu negócio. E a gente sabe, quando a gente se afasta, a gente é tomado um pouco pela rotina, pelo dia a dia, viver com a mesma qualidade que eu tenho aqui se torna mais difícil. Então eu entendo as dificuldades que as pessoas têm em se dedicarem para o yoga. Eu entendo a dificuldade que as pessoas têm em se dedicarem até mesmo para a sua sexualidade. Normalmente nós somos tão tomados pelo dia a dia, pelo estresse, que nós colocamos a nossa sexualidade de lado. Nós colocamos a possibilidade de viver de lado. E nós sobrevivemos. E sobrevivemos diariamente, com um peso gigantesco nas nossas costas. E o meu objetivo com vocês nesses episódios é exatamente ajudar a aliviar essa carga. É ajudar a trazer esses princípios de volta para a vida de vocês. Porque a qualidade dessa vida é que tudo ao nosso redor, ele tem um pulso de vida. Tudo ao nosso redor é uma possibilidade de integração com o divino. Cara, esse é um dos grandes princípios do Tantra. O divino, Deus está em tudo. E é por isso que você pode dizer sim. Você não diz sim porque nós somos um bando de pervertidos, né, e hedonistas. Não é por aí. Nós dizemos sim, porque ao trazermos a nossa consciência com presença para essa realidade se torna divina. Não existe diferença entre o mundano e o divino, quando nós vivemos essa vida de forma integrada. E o grande objetivo, e o Tantra nos foi ensinado dessa forma, que ele foi elaborado, foi trazido por Shiva exatamente para essa fase de Kali Yuga, que é esse grande momento de transição que nós estamos passando. Para o Yuga, essa transição ela pode durar umas centenas de milhares de anos, dependendo da tradição, dependendo da linhagem. Mas nós sabemos que esse momento é um momento de um nível mais baixo de consciência humana. E várias doutrinas olham para esse momento sobre essa perspectiva, sobre esse olhar. Então nós estamos passando por momentos difíceis. E um momento onde o amor ele se arrefece. Um momento onde o nosso contato com o divino diminui. E a possibilidade de nós vivermos uma vida tântrica, onde nós colocamos presença nessa realidade, podemos usufruir da realidade conectado com o divino, é uma grande fonte, é um grande ponto de propulsão para essa grande transcendência, que é o que realmente o Tantra Yoga oferece para todos nós que estamos buscando o caminho de evolução. Quando nós olhamos como o Tantra está se desenvolvendo no Brasil, como ele se desenvolveu a partir do Neo-Tantra, onde muito está relacionado à sexualidade, relacionado à forma como nós tratamos das nossas dores, dos nossos traumas, como que existe sim alguns princípios do Tantra, da tradição, que estão presentes, alguns conceitos que estão ali. Mas essa parte mesmo de vislumbrar o Tantra como uma doutrina para união com o divino, para realização com Deus, para realização com o divino, ela não está ali. E eu entendo que muito desse caminho pode não fazer parte da sua intenção, mas esse é o caminho tântrico. É permitir que através do seu contato diário, com tudo que está ao seu redor, com essa energia, porque tudo é energia, ela possa te apontar para algo maior. Ela possa ser um caminho exatamente que vai te levar a essa transcendência.
Esse é o yoga. E a sexualidade, ela é uma partezinha. Então tem muita coisa que nós podemos conversar. Tem muitas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida. Normalmente a sexualidade, ela é um reflexo de quem nós somos. Se nós queremos transformar a sexualidade, nós precisamos transformar quem nós somos. Senão a gente pode tomar o efeito como causa. E nós ficamos ali só cuidando do efeito. E o Tantra ele traz essa possibilidade de você transformar quem você é em contato com tudo que você quer vivenciar, com tudo que você quer experienciar, trazendo apenas a sua consciência, o seu awareness, para que você possa saber o que é mais apropriado ou não, né, para a sua experiência. E como essa experiência ela pode ser utilizada, ela pode ganhar força, porque você está presente, ela se torna realmente algo que uma qualidade de energia em que você possa, com esse awareness, dar direção a essa energia. E a vida minimalista aqui, né, ela traz a possibilidade de, por não termos tanta distração, nós termos contato com isso. É claro que esse princípio não é um princípio fácil, tá? Mesmo numa vida minimalista, nós estarmos presente o tempo todo, não é possível, porque senão nós seríamos realizados num grau muito, muito elevado, que é o grau de um avatar. Então, normalmente, o avatar, que a gente considera que é a descendência, é um Deus desceu e encarnou, como Krishna. Até mesmo pro yoga, para algumas linhagens, Jesus também é um avatar. Então, essa qualidade de presença, de você descansar na sua consciência e estar presente o tempo todo, 24/7, só foi possível para os avatares, tá? Mas quando você começa a trazer isso, a sua qualidade com essa realidade muda. A sua interação com o seu corpo físico, a sua interação com as suas emoções, as construções mentais que nós alimentamos, os nossos hábitos, eles vão mudando, eles vão se dissolvendo. E aí, né, como reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, eu não espero que tudo se torne minimalista. O ponto não é esse, mas o ponto é o quanto, né, da sua vida está te tomando, de certa forma, tirando a possibilidade de você estar vivo, né, de você estar vivendo. O quanto da sua vida te sobrecarrega para que você apenas sobreviva. O que pode ser mudado para que você possa trazer mais qualidade para a sua vida, para que você possa trazer mais qualidade para a sua rotina? Basicamente, não será possível mudar tudo. O estresse ainda estará lá para algumas coisas, mas outras coisas, elas podem ser mudadas. Certos hábitos precisam ser mudados. E a consciência que nós vamos trabalhar de trazer para olhar sobre esses aspectos da sua vida é o que irá permitir trazer uma qualidade de vida melhor e também melhorar a sua sexualidade, melhorar as suas relações, a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o próximo, a sua relação com a vida, a sua relação com o divino, a sua relação com Deus, a sua relação com Shiva. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Nós teremos muitos outros episódios trazendo esses princípios tântricos e realmente como que é essa vida dentro da comunidade para que vocês possam mais e mais travar contato nessa doutrina que pode ser maravilhosa e transformadora para todos nós.